Olá, gente, aqui quem fala é o professor Claudinei, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. E hoje vamos ver seno na circunferência unitária. Então vamos lá. Lembrando, a circunferência unitária ou ciclo trigonométrico é aquela que tem um raio igual a 1, medindo 1, tá certo? Não é 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, 1 quilômetro, apenas 1. Então a gente chega à conclusão que essa circunferência aqui ela tem 2 de diâmetro, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que os arcos, começando deste pontinho aqui, eles crescem positivamente no sentido anti-horário. Então aqui nós temos o arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e aqui na mesma posição do 0 grau, côngruo a ele, o arco de 360 graus, que seria a volta completa, certo? Então, eu quero hoje saber quem é o seno. Então, gente, faça aqui uma analogia bem simples com o plano cartesiano. Então, digamos que aqui fosse um plano cartesiano. Então, aqui o eixo horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas, que é o x, e aqui é o eixo das ordenadas, que a gente chamaria de eixo y. Isso aqui fazendo analogia com o plano cartesiano. Então, aqui, na verdade, esse eixo vertical, que a gente chama de ordenadas lá no plano cartesiano, aqui ele vai ser justamente o seno, tá certo? E é daqui que nós vamos tirar as medidas dos senos dos arcos aqui. Muito bem. Como é que a gente visualiza o seno de um arco? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Olha só. Então digamos que eu tenho um arco, lembre-se que todo arco começa desse ponto. Então digamos que eu tenho um arco que começa nesse ponto e termina aqui, sua última extremidade aqui. Veja que essa extremidade está no primeiro quadrante, só para refrescar a cabeça de vocês aí. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, porque nós andamos aqui positivamente no sentido anti-horário. Então passamos pelo primeiro, depois pelo segundo, terceiro e quarto quadrante, tá certo? Então se o arco termina aqui, olha a altura em que ele termina, nessa altura, tá certo? Então qual seria o seno desse arco? Seria a distância do centro da circunferência, vou pegar aqui o azul, até essa medida aqui. Esse pontinho é como se fosse a projeção da altura desse arco aqui, tá certo? Da altura em que esse arco alcança. Então, esse seria o seno desse arco. Lembra do eixo das ordenadas, do y? Quando ele vai para cima é positivo, y quando vai para baixo é negativo. Aqui do mesmo jeitinho. Então, se eu fui do centro para cima, nós temos aqui um seno positivo. Então, vocês vão perceber que seja lá qual for o arco que pertence aqui ao primeiro quadrante, certo? O seno desse arco será sempre positivo. Vamos aqui para um segundo momento. Agora, imagine que esse arco sai daqui, passa do primeiro quadrante e termina aqui. Então, nós temos aqui um arco em que o seu seno, ó, terminou aqui. Lembra que o eixo do seno está aqui? Beleza, então eu pego aqui o ponto de extremo e trago a sua projeção para cá. Qual seria o seno desse arco? Mais uma vez, sai do centro da circunferência e vai até aqui. Perceberam que foi para cima novamente? Então, se foi para cima novamente, é porque o seno desse arco também é positivo. Concluímos, então, que um arco que está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, esse arco vai ter sempre seno positivo, tá certo? E lembrando que, se o seno ele está ali dentro de uma circunferência de raio 1, então o maior valor que esse seno pode alcançar seria exatamente 1. Não existe seno maior que 1. Muito bem. Vamos aqui para baixo agora. Digamos que eu tenha então agora um arco que começa aqui e termina no terceiro quadrante, ou seja, sua extremidade está no terceiro quadrante. Se o arco pertence lá ao terceiro quadrante, nesse caso, como é que eu vejo a sua projeção aqui no eixo dos senos? Traz aqui o ponto onde ele terminou, para cá. Parou aqui. Como é que é o seno? Você vai sair do centro da circunferência até encontrar esse ponto aqui, que é a projeção. Olha só, nesse caso eu fui para baixo. Se eu fui para baixo, então o seno desse arco no terceiro quadrante será sempre negativo. Ok? Belezinha.
Vamos agora imaginar aqui um arco pertencendo ao quarto quadrante. Que coisa linda, ele começou daqui, deu a volta aqui quase completa, ó, terminando aqui, certo? Estamos no quarto quadrante. Como é que eu visualizo o seno desse arco, professor? Pega o ponto aqui onde ele terminou e faça sua projeção até encontrar o eixo de senos, aqui. Então, qual seria o seno desse arco? Sai daqui e vai até aqui. Lembra, sai sempre do centro. Belezinha, você percebe então que novamente o seno foi definido lá embaixo. Ou seja, se o arco estiver pertencendo ao quarto quadrante, o seu seno será sempre negativo. E outra, qual é o menor valor que esse seno pode chegar? No caso, ele pode chegar se ele sair do centro e for até aqui, que é o máximo que pode chegar, daqui até aqui. E o menor seno que existe seria menos 1, porque estamos trabalhando de uma circunferência de raio medindo 1, tá certo? Pois bem, então, concluímos então os sinais do seno. Se o arco estiver em cima, né, na metade da circunferência, na primeira metade, o seno será positivo. Se o arco estiver pertencendo à segunda metade aqui da circunferência, seu arco terá seno negativo. Primeiro exemplo. Determine o sinal de seno de 132 graus. Muito bem. Aqui, gostaria de pedir desculpa a vocês, porque eu estou usando aqui uma canetazinha dessas bem simplesinhas, tá? Porque aqui eu estou improvisando ainda. Meu estúdio eu vou tentar levantar ele esse mês, porque, como eu falei para vocês desde o ano passado, o meu antigo estúdio era o quarto onde está agora o meu bebê, então isso aqui é algo improvisado, tá certo? Brevemente eu estarei lá no estúdiozinho, todo organizado, com um quadro lá e tudo tranquilo. Belezinha, então vamos aqui. Seno de 132 graus. Eu só estou pedindo o sinal desse seno, eu não quero o valor dele por enquanto, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Localizar, né? O 132 graus é um arco que é maior que 90 e é menor que 180 graus. Então ele está por aqui em algum lugar. Então se o 132 está aqui em algum lugar, eu não vou colocar ele no ponto certo aí, porque na verdade aqui não interessa para a gente por enquanto. Mas se esse arco está aqui, ele pertence então ao segundo quadrante. E no segundo quadrante a gente viu que o seno será sempre positivo. Então, ó, o seno de 132, ele vai ser positivo, ok? Tudo bem. Agora vamos para o segundo exemplo. Determinar o sinal de seno de 2,8. Certo? Eu tinha colocado aqui o símbolo de grau aqui, mas eu apaguei aqui porque eu quero que fique assim mesmo, apenas 2,8. Aí você vai perguntar, professor, mas se não tiver o símbolo de grau, não tem como fazer? Tem, porque a gente já viu em aulas anteriores que não existe apenas o grau como unidade de medida, existe também o radiano. E isso aqui é o radiano, tá certo? Professor, então como é que eu localizo um arco que está em radiano na circunferência unitária? É só fazer aquela conversãozinha, tá certo? Então a gente sabe que aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270, 360. Se eu transformar esses valores para radiano, para valores pelo menos aproximados, vai dar para a gente ter essa capacidade de localizar. Então a gente já sabe o quê? Que o π, que é o 180 graus, ele equivale a 3,14 radianos. Então, ó, o 180 graus é o 3,14 aproximadamente, que é o π, tá certo? Bem, se o 180 graus equivale a 3,14, 90, que é a metade de 180, então ele vai ser justamente a metade do 3,14. Metade do 3,14 é 1,57. Tá aqui, ó. Esse equivale a 90 graus, só que aqui está em radianos, certo? De cara, eu percebo que de um quadrante aqui, a variação é de 1,57. Então, daqui para cá, 1,57. Daqui para cá, aumentou 1,57. Daqui para cá aumentou 1,57. Então 3,14 mais 1,57 fica 4,71. Lembrem-se, esses valores são aproximações, tá certo? E 4,71 mais 1,57 vai completar a volta no que seria aproximadamente 6,28, que é exatamente 2π. Π com mais π daria uma volta completa, 2π, ok? Pronto. Já tendo esses valores, fica fácil de localizar o 2,8.
Então, 2,8 é um valor que está entre 1,57 e 3,14. Está em algum lugar por aqui. Eu vou dizer que ele está aqui. Certo? Então, se o 2,8 radianos está localizado aqui, está localizado no segundo quadrante, então, obrigatoriamente, estando no segundo quadrante esse arco, seu seno será positivo. Muito bem. Ok. Então, determinar o sinal apenas é só questão de localização do arco, tá certo? Bem, agora nesse exemplo 2, a gente quer determinar o valor do seno de um arco. Então, nesse caso, a gente não tem como determinar os valores de todos os arcos possíveis, porque vocês sabem que de 0 graus até 360 graus eu tenho infinitos arcos. Não existe apenas arcos inteiros. Então tem o arco de 0 graus, tem o arco de 1 grau, mas entre 0 graus e 1 grau tem infinitos arcos ali. Então a gente só vai trabalhar aqui com os arcos que a gente chama de arcos notáveis, tá certo? Que são os arcos de 30, 45 e 60 graus. Então são essas, ó as medidas aqui. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Que é exatamente 0,5, ou seja, meio raio, né? Não chega a ser 1 completo, chega na metade. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é um valor aproximado a 0,7. Mas eu não posso dizer que é igual a 0,7, eu posso dizer que é igual a realmente a raiz de 2 sobre 2, tá certo? E o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2, perto do 0,9. Mas eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2, que esse valor sim é exato, tá bom? Lembrando que o seno maior que existe é no caso 1, e quando é que o seno é 1? Exatamente quando o arco é o de 90 graus, olha só. 90 graus está mesmo no topo da circunferência. Se ele está no topo aqui da circunferência, é porque seu seno é o maior que existe. Seu seno é 1. Qual é o menor arco que existe, professor? O menor arco, qual é o menor seno que existe, professor? O menor seno que existe, com certeza, vai ser o arco de 270 graus. Ele está aqui embaixo. Lembra que o eixo do seno é esse aqui? Então, ou sobe ou desce. O mínimo é esse, 270 aqui, ó. Tá certo? Quando ele está no 270. E esse seno aqui será exatamente menos 1. Tá certo? Então, tá aí. Temos as medidas que nós vamos precisar. E o seno, professor, sempre é positivo ou sempre é negativo? Não. Tem um seno que não tem sinal. É o seno quando ele é zero, quando ele é nulo. Nulo significa que não tem sinal. Então, quando é que o seno não tem sinal? Quando o arco está nessa posição, do 0 graus aqui, ou nessa. Ou seja, o seno de 0 graus é 0 e o seno de 180 graus, também é 0. E seja lá qual for o arco que cair nessa posição aqui, em qualquer uma dessas duas posições, o seno desse arco será sempre 0. Ou seja, nem será positivo, nem será negativo, tá bom? Então, nesse caso, vamos localizar o seno de 135 graus. O seno de 135 graus, ele vai estar exatamente aqui, certo? No meio, entre 180 graus e o 90 graus aqui. Beleza. Sabemos que aqui no segundo quadrante, o seno garantido vai ser positivo. Então, se você quiser colocar aqui um mais, já para dar uma aliviada, tá? Vamos colocar aqui embaixo, certo? Mais, já sei que esse seno é positivo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui no primeiro quadrante, vai ter um camarada que vai estar ligado ao 135 graus, na mesma altura dele. E sabe quem vai ser? O 45 graus. Por que, professor, 45 graus? Por quê? Vamos lá. Nota que do 135 graus para os 180 graus aqui, aumentou 45. Ou seja, se a variação aqui é de 45 graus, alguém que vai estar na mesma altura dele do outro lado é alguém que está variando 45 graus a partir do 0. Então é o 45 graus mesmo que vai estar ali. Ou seja, percebam que os 135 graus e o 45 graus estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, então o seno deles é o mesmo. Então, chegamos à conclusão
que o seno de 135 graus vai ter o mesmo valor do seno do 45. Aí a gente recorre à tabelinha. O seno de 45 graus é exatamente a raiz de 2 sobre 2. Então, gente, o seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2 também, tá bom? Agora, seno de 240 graus. Primeira coisa, localizar o 240 graus, tá certo? Então vamos lá, tá fácil. 240 graus é um arco que passou de 90, passou de 180, mas não passou de 270. Ele vai estar em algum lugar por aqui. Vamos colocar ele aqui. Muito bem. Esse arco está pertencendo então ao terceiro quadrante. Então a gente já viu lá que no terceiro quadrante o seno será negativo, tá certo? Se quiser colocar aqui um menos, tudo bem. Ó, tá um menos aqui. Vamos tá aqui também. Beleza. A ideia é procurar quem vai estar ligado a ele do outro lado. Então se eu quiser partir daqui para lá, passando pelo centro, eu vou chegar aqui no camaradinha. Quem seria o camaradinha? Vamos lá? É o 60 graus. Vamos lá. Por que, professor, nós temos aí 60 graus? Por quê? Porque, olha só, nesta variação do 240 por 270, houve um aumento aqui de 30 graus. Certo? Como o 270 está ligado diretamente ao 90 para alguém tem que variar também 30 graus. Certo? Esses ângulos aqui são opostos. Se aqui variou 30 e aqui tem que variar 30, 90, o que vem 30 graus antes dele é o 60. Então o 60 vai estar ligado ao 240. Tá certo? Quem seria o seno de 60 graus? É alguém que vai estar aqui em cima, ó, partindo para cá, daqui para cá. Esse é o seno de 60, que a gente já sabe pela tabelinha, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Mas quem será o seno do 240? Vai ser alguém que vai estar aqui embaixo. Sai do centro e vem para cá. Vocês vão perceber o seguinte, o seno de 60 graus, ele vai ter o mesmo comprimento do seno de 240. A diferença é o quê? Que o seno de 60 graus está para cima, o seno de 240 graus está para baixo. Ou seja, negativo. Então, vai para a tabelinha. Olha quem é o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o seno de 240 graus será menos o seno de 60. Quem é? Raiz de 3 sobre 2, então é menos raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 240 graus será menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então a ideia de seno é essa, inicial, tá bom? Depois vamos aprofundar nesse assunto. Quem gostou do vídeo, dá um ok. Quiser curtir o canal, pode curtir, pode seguir, se inscrever aí, que a gente vai estar sempre colocando vídeos interessantes aí para vocês, tá bom? Então, para a galera que está estudando em casa, um abraço, um beijo do professor Claudinei, bons estudos, valeu!